já que vocês gostam de treta, eu vou falar de treta. Num título onde eu sugeri broderagem entre Richard Rasmussen e Pirula, com a menina de papel, que mora fora, e o biólogo Henrique. O mundo é esquisito, cara. O mundo é uma bagunça, muito louco. A pessoa tem 40 horas de aula lá com a formação X e vem bater no peito que é uma cientista. Se tu clicou nesse vídeo, obviamente é porque essa capa te levou ao ímpeto e tu não conseguiu evitar o clique. Mas calma, que eu vou dissertar algumas coisas aqui, não cai fora do vídeo logo. Tem muita questão aqui que eu vou aprimorar com o raciocínio. Vamos lá. Vocês viram algumas das pessoas ali, como a própria capa evidencia, ex-presidentes, o atual presidente, pessoas que têm algum tipo de ligação com um lado ou outro, né? Ou seja, celebridades, pseudo-celebridades, celebridades da internet e assim vai. O que eu quero deixar claro aqui, eu não escolho lados. E se vocês forem intrigados pela capa e ficam pensando, tá, qual a ligação, por exemplo, do Márcio Smelling e a Dani Calabresa com o Pirula? Por que eles estão de tal e tal forma na capa, né? Tudo aqui foi premeditado para a capa. Mas o que eu quero deixar bem claro é, o meu conteúdo aqui, eu não tomo partido, não escolho lados. Primeiro porque eu, como um cidadão, já estive a um lado e outro. E hoje eu não me encontro nem em centro em nenhuma das esferas. Eu me enquadro, creio que como um libertário. Eu não acredito em governos. Só nisso que eu tô falando, muita gente já vai ter o ímpeto de querer cair fora do vídeo. Mas tem coisas aí que eu vou falar que sim, são polêmicas. Já que vocês gostam de treta, eu vou falar de treta. Só que primeiro eu tenho que dar uma base para vocês, para que compreendam as coisas. Então, num primeiro momento, né, quando eu falei do Pirula e do Richard Rasmussen, um vídeo meu até bem antigo, deve ter aí aproximadamente 1 ano. Na ocasião, eu falei dos dois no vídeo e justamente sobre os espectros políticos e a treta que tentaram gerar entre eles. Sendo que são biólogos que se respeitam, e esse vídeo, na ocasião, tinha sido meu vídeo com maior visualizações. E aí eu continuei fazendo as coisas aqui dos meus vídeos, né? Porque, na verdade, desde sempre a proposta do meu canal não é ficar falando de fofoca de famoso, ou de celebridade, pseudo-celebridade. O meu objetivo aqui é fazer vocês pensarem, fazer vocês saírem sempre diferentes de um vídeo. Não que tu vá mudar a tua vida por causa de um vídeo, não. Eu não nem seria muita audácia da minha parte eu achar que isso vai acontecer, né? Se às vezes a gente lê um livro e a gente consegue mudar por 15 dias e depois a gente acaba esquecendo, e leitura é muito diferente, porque leitura mexe com a tua imaginação. Ele cria reações químicas no teu cérebro. Coisa que um vídeo às vezes não, vídeo é dopamina. Então se eu não largar uma boa porrada de dopamina em vocês já logo de cara, falando de treta, tendo uma capa chamativa, vocês não ficam no vídeo. E aí mesmo eu tentando ali, e isso tudo aqui são análises, tá? São tudo, querendo ou não, são estudos. Claro que são estudos empíricos, não são estudos embasados em teoria de cátedra. Ou seja, eu não tô lá fazendo um bacharel de psicanálise. Então eu não tenho propriedade como um psicanalista para analisar, e nem como psicólogo, nem nada parecido. Mas é óbvio que psicanalistas e psicólogos vão olhar esse vídeo aqui e muitos vão se identificar. Ou daqui a pouco, até peço a vocês, teçam seus comentários. Deem uma dissertação aqui até para dar base. Porque o que eu estou observando com o tempo? Eu só tenho audiência se eu faço vídeo bobo. Se eu faço vídeo idiota, falando de pessoas e de treta. Se eu falo de alguma coisa legal pra frente, não tem engajamento. Ou seja, eu tenho que sempre usar pessoas como uma isca, que eu chamo de cavalo de Troia. Tem gente que chama de clickbait, tá? Mas pra mim clickbait é diferente, porque o clickbait, a capa ela induz a uma coisa e o assunto é às vezes o oposto do que a capa sugere. Quando eu falo aqui das coisas, eu comento um pedacinho da treta, mas eu tento puxar a pessoa para um raciocínio, de não escolher lados, de não fazer a justiça, a inquisição da internet. Só que vocês acham mesmo que isso vai mudar? Não, muito pelo contrário, daqui a pouco eu com 1/3 de um vídeo, eu acabo na cabecinha maluca e retardada de umas pessoas, instigando a justamente elas acharem que eu escolhi um lado e que eu tô defendendo a pessoa cegamente. Quando na verdade eu não consigo defender ninguém cegamente. Mesmo se fosse minha mãe, meu pai, meu irmão, aliás, meus irmãos, eu ainda assim chegaria neles e perguntaria, tá, mas peraí, vem cá, sempre existe um lado da história, o outro, e existe a verdade, onde às vezes nenhuma das duas partes enxerga a verdade. Então, não é à toa, tá? Essa capa, ela pode até parecer boba, simples pra vocês, mas por que tem a balança da justiça? E por que aparece o teclado e o mouse? Porque todas as pessoas hoje com o poder de falar,
na internet, só que às vezes elas acham que estão anônimas, mas o seu nickname entrega o teu nome. E elas vão lá e colocam, às vezes, as suas respostas. E é óbvio que às vezes eu instigo, eu dou cutucadas ali, até porque é uma coisa, né? Sinônimo de sucesso ou pseudo-sucesso é quando tu gera engajamento com haters. Porque haters, eles tendem a reincidir e brigar muito mais contigo e te dar muito mais ibope do que quem gosta. Porque quem gosta, na maioria das vezes, vai lá, bota um like, coloca um comentário de 2 ou 3 palavras. A pessoa, quando ela vai te criticar, ela tende a marretear e colocar mais texto. Marretear é o jeito que o gaúcho fala. Ele tenta ser mais porradeiro. Ele tenta te atacar de alguma forma. Então tu pode ver que quem desprende tempo a comentar, geralmente tem comentários bobos, vazios e te menosprezando. Tudo isso eu analisei com o tempo. E quem vai te elogiar, geralmente vai fazer comentário curto e dá um like. E deu. E às vezes até esquece o botão de hypar mesmo sendo inscrito. Então, o que eu tenho pra analisar aqui? Com o tempo. É mais ou menos 1 ano de canal. Só que eu já tô na internet há um bom tempo. Só que é óbvio que nos meus ramos eu não vou conseguir ter o alcance que eu tenho aqui, porque aqui eu falo de coisas genéricas, ou na verdade generalistas. Quando eu falo de treta, tem clique. Quando eu faço uma capa sugerindo uma coisa periclitante, se é que vocês me entendem, sugerindo coisas do campo homoafetivo, essas capas instigam o clique. Ou seja, num título onde eu sugeri broderagem, o pessoal clicou. Numa capa onde capa e título sugerem treta entre Richard Rasmussen e Pirula, que Pirula na época não havia passado pelo que passou. E já vou deixar um parênteses aqui. Me compadeço muito dele, aprecio o conteúdo dele, só não curto a defesa dele cega do espectro político. Porque sim, tem uma cegueira bem seletiva de quem vota à esquerda. Mas, se eu critico isso, daí vão dizer que eu sou do outro espectro. Já começa a colocar todos os istas na lista pra mim. O Face, o Táxi, e assim vai. O NAZI do Bigodinho, e assim vai indo. É que eu não sei se essas palavras podem ser mencionadas ou não, então eu prefiro não mencionar. Justamente porque eu quero o alcance, óbvio. Então o que me entristece numa ponta, e na outra eu também acabo comemorando? Porque eu acabo selecionando. Eu acabo com o tempo vendo assim, realmente, tem a maioria das pessoas no Brasil, elas querem conteúdo fútil. Elas querem a coisa boba, alegórica, a coisa idiota. Não é à toa, é o país do QI 80. Aí quando a gente vê, às vezes, os eventos assim de comemoração no país, e eu falo isso de ponta a ponta do país, de norte a sul, de leste a oeste. Quando a gente olha eventos assim, populares, cara, tu vai olhar o que as pessoas estão fazendo nessas festas. Aí tu olha, cara, é a total depreciação do ser humano olhar pra esse tipo de coisa. Os caras, sei lá se eles pagam ou não, e as mulheres também, eles se vestem, se preparam pra estar lá no meio de um troço que é uma baderna, se empurrando, correndo o risco de tomar uma trombada, cair no chão, não conseguir levantar e ser pisoteado. Estão lá, dele, álcool na cara. Aí tu olha e deu, cara, aí estão tudo suado, fedido lá, passando a sua secreção pro outro. Aí tu olha e deu, cara, é isso aí o Brasil que a gente quer? Essa é a coisa que a gente acha que um dia vai mudar e vai melhorar? É com esse tipo de atitude? E aí o que eu quero tecer aqui um paralelo? Quando eu faço um vídeo aqui de alcunha pensativa, conteúdo de profundidade, se igual eu não fizer uma capa extremamente hipnótica, se eu não mexer com as lombrigas dentro de vocês, vocês não clicam. Vocês querem o conteúdo vazio. Vocês querem buscar lá a coisa idiota, a banalização ou a fofoca. Então, eu já falei de Richard Rasmussen e Pirula aqui. Na época, obviamente, os dois estavam super bem. Já falei, obviamente, do lance lá com a menina de papel, que mora fora, e o biólogo Henrique. Então, inclusive, por isso, né, eu cuido aí para não expor a imagem, porque eu sei de canais que sofreram com strike. E óbvio, eu sou um canal desse tamanico, né? E aí tem gente que às vezes provoca dizendo, tu não tem coragem, ou então, tá usando a menção e a imagem da moça. Não, só um pouquinho. Quem usa a própria imagem e faz menção de si é a própria moça. Aí tanto que agora ela tá tomando o exposed da irmã dela. A própria irmã dela, que queria falar abertamente, tá lá falando nas entrelinhas sobre a sua irmã famosa. É óbvio que eu tô lá seguindo ela, essa moça, que dá pra falar aqui o nome dela, o primeiro nome, que é a Laís, irmã da dita Cuja.
né? E que tem um conteúdo muito mais tranquilo, muito mais leve, e aquele conteúdo é de profundidade. Mas ela vai ter a mesma relevância que a da irmã dela? Não. E aí tem gente que vem aqui e defende de unhas e dentes a irmã. Eu olho, nossa, a galera tem fã-clube da pessoa. Cara, que estranho. Sabe, porque assim, é visível, tu olha o conteúdo dela, cara, tem muita coisa ali que ela tira da cabeça dela, que é especulação e tal. Ah, é legal ouvir uma teoria? Sim. Mas levar aquilo como verdade absoluta? Não. E aí, do outro ponto, nós temos um cara que estudou, ele tem a sua formação e ele faz um contraponto. Todo mundo desconsidera tudo que o cara tem de científico pra falar ele não precisava ter feito de tal e tal jeito. Ah, beleza. As atrocidades que a menina aí tá fazendo é tranquilo. Vendendo coisas aí, enfim, produtos que a própria irmã dela disse, olha, não sei como é que tem gente que dá credibilidade pra isso. A pessoa tem 40 horas de aula lá com a formação X e vem bater no peito que é uma cientista. Enfim. Então é isso. E detalhe, tá? Eu não sou um cara que defende com unhas e dentes só quem é formado. Não, tem gente que tem conhecimento empírico. Tem gente que tem sabedoria da vida. Tem gente que consegue olhar para uma coisa e mesmo em meio a uma cortina de fumaça, consegue definir muito bem o que é bom e o que é ruim. Tá? Isso é sabedoria. Isso não é adquirido com livros. Isso é adquirido com análise. É adquirido batendo o olho e vendo comportamentos das pessoas. Não o que elas falam, e sim as atitudes delas na rua. O que as pessoas falam a respeito dessa pessoa? Qual é o nível de maturidade e hombridade que os próprios parentes têm com essa pessoa? De olhar pra ela e ver, não, realmente, tu faz o que tu prega. Ou, de fato, tu é até melhor do que o que tu apresenta na internet pros outros. E eu tô aqui muito mais pra, de alguma maneira, mesmo que seja um trabalho desse tamanho, e mesmo que esse vídeo aqui não tenha view nenhum, o que eu acho que eu devo fazer, na verdade, é, em primeiro lugar, eu não sou o dono da verdade. Porém, quem na internet é? Vamos lembrar agora de um cara que veio aqui há mais ou menos 2000 anos atrás. E um dia ele olhou para um monte de gente que ia apedrejar uma moça. E o que ele falou? Então, vamos lá. Ele pegou a pedra também e foi apontar para a moça. Mas aí ele olhou para toda aquela multidão, ou sei lá quantas pessoas haviam no entorno dele. E ele falou que atire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado. Todo mundo se olhou consternado, não entendeu nada e largou a pedra no chão. Então assim, o que eu acho uma coisa absurda, estapafúrdia, doente da mente das pessoas. Nós criamos um tribunal na internet e o nosso TJ, melhor, para falar assim, TJ fica mais fácil de digerir. Eles têm leis confusas. O próprio YouTube aqui tem leis confusas, de fair use. Outra, é muito subjetivo o jeito com que eles colocam as diretrizes aqui. Eu já vi gente que tem conteúdo que é história verídica sua, e ele coloca uma cena e o canal não monetiza, mesmo tendo os pré-requisitos todos. Aí tem gente que conta histórias mentirosas, usa a imagem, e aí eu não tô falando mais da moça, eu tô falando de gente que inventa uma história, sei lá, coisas de aliens, e por aí vai. Histórias assim escabrosas do tipo... Enfim, histórias sobrenaturais, tá? Com espíritos. É uma história inventada, nem é verdadeira, a pessoa nem viveu aquilo. E aí ele vai lá e usa imagens de IA. E o canal é desmonetizado. Ou às vezes esse é monetizado e o cara que tá falando a verdade não tem o canal monetizado. Esses dias passei também por um outro canal que eu achei interessante, que é um sobre o EQM. Na experiências de quase partir pro outro lado. Cara, muito legal aquele canal. Todo ele feito com IA. Por que que eu aqui procuro não colocar imagens? E quando eu colocar alguma coisa eu vou tentar colocar de capas que eu fiz. Porque se eu fico expondo imagens de outros aqui, principalmente takes de vídeos de outros, eu tenho que ter um certo cuidado com isso. Eu posso ter meu canal desmonetizado. Isso que eu nem monetizei ainda. Pelo menos no momento de gravar esse vídeo, eu tô por 1 tris de monetizar. Só que eu vou conseguir monetizar? Não. Talvez não por conta das pessoas. Porque se eu não ficar falando de um assunto chato, bobo, idiota, que é fofoca de celebridade, fazendo capa, que às vezes eu não tô afim de fazer, ou às vezes pegando e olhando um conteúdo pra falar a respeito, eu não tô afim de fazer aquilo. Eu quero fazer uma coisa muito mais legal. Mas aí tem procura? Não. Sabe quando é que eu teria procura aqui? Se, porventura, acontecesse novamente algo com a saúde das pessoas igual teve em 2019, e aí todo mundo tivesse que ficar em casa. Com certeza esse canal aqui teria uma repercussão muito maior. Sem dúvida, porque as pessoas teriam mais tempo e eles olhariam, pô, olha aqui, esse conteúdo aqui até que é interessante. E não iria só pela capa. Eles iriam conectar com a persona. E não eu.
mas o que eu tenho pra falar, que às vezes não são histórias minhas, mas são coisas que batem na cabeça, no coração de vocês. E tem um detalhe, eu não sou um cara espiritualizado que não fala palavrão. Não, eu falo. Não é porque eu leio a Bíblia que eu deixo de falar as coisas. Eu não tenho essa pega dogmática da igreja. Tu tem que começar a ficar puritano, polido e não falar. Porque essas pessoas, às vezes elas estão lá, elas vêm com aquele papo do paz, irmão. Tudo bem, irmão, misericórdia, glória, não sei o quê. Em casa elas escutam a rádio secular, com música escabrosa, se não é até um funkzão carioca horrível. Ou um sertanejo agro, não sei o que, lixo aí, financiado por pessoas que nem entendem porra nenhuma de música. Acabei de escapar com um aqui agora. Esse é o meu normal, tá? Eu sou assim, uma pessoa de verdade. Uma pessoa que quando bate o dedão na quina da mesa grita e putz, sabe? Fala alguma coisa. Enfim, então eu não sou um ser polido, não sou alguém angelical e celestial, e ninguém que tá na igreja é. Então já pra deixar bem claro. E também nós não somos aquela corja diabólica que tá lá de terno no Palácio do Planalto, lá no Senado, que usa o meu dinheiro e o teu, e que tem gente que defende cegamente aquelas pessoas. Olha pra 50 escândalos que a pessoa tem e, ai não, mas ele é o legalzinho, ele é o bom. O outro é que é isso, aquilo, aquele outro. Assim, se um lado e outro têm as suas canalices, suas bandidagens, que ambos sejam julgados e presos. Mas aí a justiça, quando coloca, vai lá e do nada, misteriosamente, some com tudo que a pessoa fez. Aí eu só vou lembrar de um nome agora. Se vocês pesquisarem Renato Duque, olhem o que aquele cara falou. Os depoimentos dele. Renato Duque. Só. Isso já envelheceu. E na cabeça das pessoas isso evaporou igual uma naftalina. Mas na minha cabeça eu nunca esqueci o nome dessa pessoa. Renato Duque. Um senhor já calvo, né, seu cabelo branco, barba branca. Escutem o que aquele cara falou. E aí vamos ver se a inquisição da internet do lado canhoto vai falar alguma coisa. Do lado da direita, cara, deve ter assim um monte de coisa. Só que até hoje provado mesmo, provado, de os caras foram dizer assim, não, isso aqui é uma prova real. Porque até hoje aquelas coisas lá do 8 de janeiro eu não engoli muito bem. Porque tu olha algumas filmagens, mas como é que essas pessoas acessaram o prédio antes? E outra, algumas daquelas pessoas estavam em outros atos usando outra roupa. Não é estranho? Enfim, e eu, falando disso aqui nesse vídeo, eu corro um sério risco, até mesmo do próprio YouTube me dar algum tipo de banimento. Só que aquela coisa, todo mundo paga um preço, né? Eu, inclusive, paguei preço com o meu trabalho, com a minha profissão, onde uma escola deixou de me contratar, porque no meu canal, onde eu falo da minha profissão, lá eu bato nos corretores de imóveis que fazem um monte de groselha, que vendem contos de fadas. Só falta os caras vender casa pegando fogo. Os caras olham a matrícula, vê que uma área tá errada e vendem igual. Aí o cliente, como geralmente o cliente não tem a habilidade, né? A pessoa que tá comprando. Então ela não sabe identificar, a minha área tem 4 metros no fundo e na frente tem 30, 20. Putz, então eu não consigo nem construir uma casa. Não consegue, tu comprou um terreno horrível. Mas bastava o corretor ter te mostrado isso. E outra, como é que uma pessoa compra um terreno cheio de mato em cima e não procura averiguar quais são os limites reais, né? Então, cara, sei lá. O mundo é esquisito, cara. O mundo é uma bagunça muito louca. E eu vejo o seguinte, no mesmo ponto em que tem muita bagunça acontecendo e que a maioria das pessoas aqui da internet elas são chatas e barulhentas, as que comentam, as que engajam, né? Então o que eu digo a vocês? Por favor, se de alguma maneira tu ficou até aqui no vídeo e gostou do que eu falei, cara, comenta. Nem que tu bote um emoji só de alguma coisa ali. Mas faz isso. Se tu já tá inscrito e encontrou o botão de hypar, faça isso. Se tu identificou de alguma maneira que é algo que tem a ver contigo, que conecta, se tu acha que é justo tu compartilhar isso com alguém, manda. Faz isso aqui ter um alcance maior. Porque, cara, eu, por exemplo, eu tô cansado de abrir qualquer página da internet e o que tem de notícia lá é um monte de lixo. Só que eu vejo aqui na minha volta um monte de coisa legal acontecendo. Cara, vamos até pegar o exemplo aí, 2 anos atrás, os eventos que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul. Cara, assim como foi triste ver a cena de gente perdendo casa, gente perdendo tudo, às vezes o que pra pessoa seria a coisa mais estúpida, pra alguns se tornou uma riqueza, ter a foto dos avós ou dos pais, e aí tu vê aquilo indo embora com a água, e aí tu não tem uma lembrança, porque assim, ó, no momento em que tu perde tudo, cara, às vezes uma foto, às vezes um documento é a coisa mais importante. E eu vi essa cena, mas eu também vi um povo muito solidário, que é o mesmo povo que a galera da canhota bate, dizendo que tem um monte de isso, aquilo, aquele outro. Um monte de machista,
Que esses caras estavam lá defendendo criança, mulheres, e sem fazer distinção de partido nem nada. Todo mundo se ajudou. E aí eu olho também, e a mesma coisa tá a galera de direita que bate em canhota. Mesmo esquema. Tava, na hora que o bicho pegou, a gente vê o melhor e o pior da humanidade. Então tinham caras que se aproveitavam e saqueavam coisas, mas também tinha muito mais gente, que é justamente a galera que não perde tempo com bobagem na internet. Que é as pessoas que trabalham e tal, e quando muito elas vêm aqui olhar alguma outra coisa assim pra esvaziar a mente. Mas elas também não tem como chegar no meu conteúdo se eu não tenho relevância nenhuma, né? Mas essas pessoas estavam lá, dando o melhor de si pra tirar pessoas da água. Eu ajudei na ocasião com o que eu pude. Eu mandei mantimentos, amigos meus foram lá, passaram tempo, né, se dedicando. Só que depois até eles vieram e me disseram uma coisa. Cara, chegou um momento em que a gente tava lá ajudando as pessoas e viam elas literalmente achando que estavam num hotel. O tempo inteiro mexendo no celular, esperando vir a comida quente, não queriam fazer nada. Estavam lá, tirada. Aí eu falei, com o tempo tu perde o entusiasmo, porque tu vê assim, se as pessoas elas estão precisando de ajuda, elas também, e as que estão saudáveis também podem ajudar, por que elas não ajudam? Então tu vê, como eu falei, o melhor e o pior do ser humano nessas horas. E aí, pra quem achou que o meu conteúdo não conectou em nada, tipo, perdi tempo com esse vídeo, não. Eu acho que pela primeira vez tu clicou num vídeo e talvez tu ganhou o quê? Uma experiência sobre o que tu clica, sobre o que tu procura, sobre o que te instiga ao clique. Então, por mais que alguns vão chamar clickbait, ou então não vão entender que é um cavalo de Troia, né? Cavalo de Troia é diferente. É tentar contaminar vocês com um vírus bom, uma coisa que faça tu tirar o teu cérebro daquele ostracismo, daquela coisa que vai criando limo, vai oxidando e te coloca pra, passamos um óleo aqui, eu vou começar a revigorar as coisas. Porque eu, por exemplo, cara, tá na hora da gente começar a promover bons conteúdos. Tá na hora da gente começar a falar o que o Brasil tem de bom. Agora, nessa semana, veio um casal aqui que roda o mundo, né? Não posso dizer que são amigos nossos, mas eu tive uma proximidade com o irmão da moça que viaja. Aí veio o casal aqui, porque, enfim, tem uma certa afinidade com a minha excelentíssima. E aí nós comentando a respeito do mundo. Cara, vocês não sabem o quanto o Brasil tem de valoroso na Terra. E o que nós temos de melhor, assim como também é o nosso pior, é o nosso melhor, o povo. O povo, ele adora intriga, briga, barraco, tendel, coisa feia, né? Mas na hora de ser solidário, é indiscutivelmente o melhor lugar. E existem muitas regiões do Brasil que é muito melhor do que a Europa lá no Velho Mundo. E aí eu tô falando de França, Espanha, Itália. Muito melhor. Em limpeza, em organização, o seu povo, muito melhor. Mas assim, se eu fizer uma capa falando das coisas belas do Brasil, ninguém clica. Se eu falar de coisa boa aqui, filosófica, ninguém clica. Se eu falo de treta, aí eu tento puxar da treta pra uma coisa boa, tem um pessoal que vem e reclama. Que é o que vão fazer com esse vídeo aqui. Já tô até vendo. Quem não chegar até o final aqui, vai reclamar do vídeo e vai dizer, o cara não entregou nada do que tá na capa. Mas não, quem que não faz isso? Quem que não faz? Agora eu digo pra vocês, uma outra reflexão. Será que muitos não clicaram aqui por causa do que chamou bem na parte central a atenção? Porque querendo ou não, tá? Tem gente que debocha da estampa daquela moça que tá ali na capa, na parte central. Nem vou mencionar o nome pra não dar problema. Mas é perceptível que ela tem bons atributos. Só que daí agora o que vão dizer assim? Começou a objetificar a mulher. Tá. Nunca na tua vida, mulher e homem, vocês nunca olharam para um corpo e pensaram, uau, que bonito. Ou nunca saiu aquela palavra, gostará, né? Que tanto homem quanto mulher fala. Todo mundo deixa escapar isso um dia na vida. E aí todo mundo aqui vem bancar o hipócrita de dizer, objetificando. Cara, se não houver atração física, não há atração química no teu cérebro. Aí é depois que tu começa a avaliar, peraí, tá, de físico me chamou a atenção, vamos ver o conteúdo. Eu já digo pra vocês, hoje, se eu fosse escolher mulheres, eu primeiro ia ouvir o que elas têm pra falar. Por último, mas isso é porque a idade bateu, né? Por último, eu ia olhar os atributos físicos. Inclusive uma moça que eu citei aqui, eu sei que ela é casada, tá? E eu também sou, né? Casado não, mas compartilho o mesmo teto com a pessoa. É uma mulher. Só pra deixar claro. E a gente comenta às vezes, né? De estereótipos de pessoas inteligentes
ou pessoas que só são bonitas, mas são vazias. Ontem mesmo foi pauta aqui. Foi assunto, né, da nossa casa aqui. E aí ela comentou, não, quando a gente era novinha, normal, falar entre nós, o fulano, o gostosinho da galera. É normal, gente, é normal. É muito mais normal do que se pensa. Tem um conteúdo de uma menina que ela é autista, e a família dela, basicamente toda a família, com exceção da mãe dela, estão no espectro autista. O pai dela porém ainda não está constatado, mas ela já disse que é. E os 2 irmãos dela também são. E ela comentou a respeito do físico do pai dela, porque homens e mulheres comentaram do físico do pai dela quando jovem. E aí eu olho e dou, cara, que hipocrisia do caramba as pessoas não falarem que não olham, ou que não cobiçam às vezes. Cara, tá tudo bem, é normal do ser humano. A gente olha, a gente avalia várias coisas. Só que eu digo pra vocês hoje, pra mim, eu prefiro uma mulher que não tenha lá seus melhores atributos físicos, até porque eu não sou parâmetro, eu tô bem barrigudo, eu tô bem feio de corpo, mas um dia eu já fui bonito. De ter cabelo e ter um shape que, eu tenho 1,75 de altura, e caramba, eu devia pesar o quê? Uns 69, 70 quilos, tá? Tava bem pra caramba, voava as tranças, né? Mas eu me achava tão bem quanto eu me acho hoje. Pelo sentido de que eu tenho muito mais autoconfiança, eu tenho muito mais firmeza nas palavras. Então eu acho que eu tô na minha melhor fase agora. Em compensação, um monte de mulher vai olhar pra mim e vai, que estrupice esse cara. Olha que coisa mais feia. Julgamento. Então, será que não tá na hora de todo mundo aqui mudar o que pensa? Será que não tá na hora de todo mundo aqui reavaliar as coisas e olhar assim, como a gente é hipócrita, né? A gente vai lá e detona o fulano de tal, mas, cara, quem nunca fez em algum momento? Quem não tem uma sombra? Algo que gostaria de esconder ou de nunca ter feito aquilo? Quem não tem? Então, mais uma vez eu tenho que apontar. Quando tu fica colocando o dedo na moleira dos outros e criticando, às vezes tu tem um problema muito maior na tua casa ou dentro de ti. Só que daí tu tá externando aquilo ali porque às vezes rola uma identificação. Então, como eu falei mais uma vez, será que não tá na hora da gente começar a enaltecer as coisas boas da internet? Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.